Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Luiz Aragão e eu faço parte do time técnico da E3S e trago para vocês hoje nesse vídeo a realização de um estudo paramétrico. Uma demanda muito grande que a gente vê dentro da parte de simulação é a gente otimizar algumas regiões, né? Por exemplo, o fechamento de uma válvula, que é o estudo que a gente vai estar utilizando aqui, e saber o que acontece com o meu fluido. Aqui um exemplo, mas existem N casos aqui que a gente pode aplicar estudos paramétricos. Então nada mais é do que uma otimização que a gente consegue aplicar dentro das simulações e também até de modelos matemáticos analíticos, onde a gente consegue mensurar alguns parâmetros de entrada e de saída. Bom, apenas para informar vocês, eu estarei utilizando aqui a versão mais recente no momento desse upload, que é a 2021 R1 do ANSYS, onde a gente já tem aqui ferramentas como blocks e script dentro do Space Clan. Nada mais é do que a gente, dentro do script, trabalhar aqui com a linguagem Python para que a gente consiga fazer modificações e até criações de geometria. E o Blocks aqui, para os que não sabem, o Space Clay não trabalha com aquela estrutura de sketches que a gente vai gravando passo por passo, né? E já o Blocks ele consegue fazer isso para a gente. Ele consegue fazer essa gravação. O que eu quero comentar com isso é que casos convencionais a gente cria um sketch, do sketch a gente faz a estrutura, por exemplo, de um tubo, e aí depois a gente faz a revolução. A gente tem salvo aqui na minha estrutura todo o momento que a gente criou o sketch, o plano que a gente criou o sketch, como a gente alterou esse sketch, a revolução, os efeitos de revolução, por exemplo. Aqui no Space Clan, assim que a gente construiu ele, a gente mantém só o sólido. Então, a gente tem aqui só o sólido, não tem as operações que chegaram nesse sólido. Já no Blocks, é onde faz todas essas operações e grava essas operações para que a gente chegue no produto final. Bom, sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês aqui o que é um parâmetro de entrada e o que é um parâmetro de saída. É um conceito inicial que a gente precisa ter antes de a gente começar a fazer estudos. Tá? É um conceito bem simples, mas ele necessita para que a gente tenha ideia do que está acontecendo. Em alguns casos é muito simples, né? Mas em outros casos a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para quando a gente fala, aí, por exemplo, de parâmetros de saída. O parâmetro de entrada geralmente é aquele cara que a gente sempre sabe, então ele é bem tranquilo. Mas o que é um parâmetro de entrada? Eu vou fazer aqui um corte nessa região para que a gente tenha uma noção. Bom, imagina que eu tenho aqui um fluido escoando nesse sentido, nessa direção, conforme o mouse vai passando. E eu estou fechando a minha válvula aqui está descendo. O que eu quero saber nesse caso? O que acontece com a minha vazão aqui de saída quando eu começo a puxar essa válvula aqui para baixo? Eu sei quando ela tiver zero, né, totalmente fechada aqui, é que esse cara aqui vai estar com uma vazão zero. E se ela tiver na metade? Qual é a minha vazão aqui? Ou, por exemplo, qual é a minha pressão perto aqui da minha, né, por exemplo, o maior valor de pressão que eu vou ter, ou o menor valor de pressão que eu vou ter, se a gente pensar em cavitação, vou imaginar um menor valor de pressão que eu tenho nessa região de domínio, né, quando eu começo a fechar a minha válvula. Isso pode ser um exemplo que a gente pode utilizar para analisar a cavitação. Então, nessa brincadeira aqui que eu comentei, já deu para ter ideia do que eu estou mexendo e no que eu estou buscando. Então, o que eu quero dizer com isso em outras palavras? O meu parâmetro de entrada é aquilo que eu consigo mensurar, é aquela variável que eu consigo mensurar no meu estudo. Antes de eu começar o meu estudo, eu consigo mensurar. Então, nesse caso aqui, é a minha variação da minha válvula. Por exemplo, em outros casos, poderia ser a velocidade que eu entro no meu fluido. Eu mantenho essa válvula aqui, né, nessa posição, e eu consigo mensurar a velocidade que eu entro aqui. E determinado tempo eu sei que depois ele muda para, vamos começar com 1 kg por segundo, aí depois ele vai 0,5. Eu tenho um range aqui que eu posso trabalhar. Eu quero saber o efeito da minha pressão, o efeito da minha vazão aqui na saída. Bom, isso é um parâmetro de entrada. Então, geralmente em estudos ele é bem simples, ele já vem na nossa cabeça, é intuitivo porque é aquilo que eu sei mexer, né? É aquilo que eu tenho valores. Mas o que às vezes não é muito intuitivo é o parâmetro de saída, é aquilo que eu estou buscando. Às vezes a gente pensa, bom, vou mexer essa válvula aqui e vou ter minha vazão de saída como parâmetro de saída. Ou seja, eu estou mexendo essa válvula com minha entrada, com minha condição de entrada, né, minha vazão, minha pressão, minha velocidade, o que for, ela está truncada, ou seja, ela está parada. Então entra sempre o mesmo valor. Eu mexo essa válvula e eu tenho valores diferentes de saída. Mas que nem eu comentei aqui, né, na nossa discussão, mas e a pressão? Mas e a velocidade? Como é que elas se alteram?
Então, vale uma análise prévia para a gente entender quais parâmetros de saída que a gente precisa ter para mensurar uma qualidade de um objeto, né? A qualidade de um projeto, no caso, ou de a gente estiver fazendo algum estudo. Às vezes a gente consegue colocar um parâmetro de saída só da vazão e esquece dos demais. Então a gente precisa pensar sempre naquilo que pode afetar o funcionamento do projeto e o que a gente consegue puxar. Dentro do ANSYS, a gente consegue colocar aqui N parâmetros de saída. Então é por isso que eu convido vocês a primeiro fazer essa análise prévia antes de a gente começar a fazer de fato a estrutura dos parâmetros. Para que a gente não tenha nenhum problema, por exemplo, de falar a vazão aqui tá boa se a gente coloca na metade, né? A gente não tem nenhum problema. Ok, mas e a pressão? Mas e a velocidade? Estão de acordo? Isso vale para outros projetos que estiver trabalhando. Nesse caso é só um exemplo. Bom, vou partir agora para que a gente não se estenda mais na condição aqui de parametrização. A primeira parametrização que eu vou fazer é direta aqui no Space Claim. Eu vou fazer a parametrização da abertura, que eu comentei, utilizando esse carinha aqui dentro de Groups. A gente tem um Create Parameter, é ele que eu vou fazer. Então eu vou parametrizar primeiro essa geometria, para que depois eu retire o volume fluido, e aí o meu volume fluido vai ser atualizado assim que eu altere o valor desse movimento. Bom, vamos lá. Bom, como comentado, vamos partir aqui para a nossa parametrização dessa válvula. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou vir aqui nessa aba Design, e dessa aba Design aqui eu vou utilizar minha ferramenta Move, o Mover, ou o M do teclado, né, o atalho, para que a gente faça esse movimento aqui e parametrize esse movimento. Então eu vou apertar meu M. Eu estou aqui no modo aqui de corte, tá? Para aqueles que não sabem, eu vou voltar aqui até para o 3D. Como que faz para voltar no corte, né? Eu seleciono aqui uma região, estou selecionando aqui minha linha de centro, vou apertar meu X. Apertei meu X, eu posso apertar o V, e aí ele atualiza aqui a visão para a gente que fique de uma forma mais simples. Então eu estou dando um zoom aqui, vou ajustar ela do jeito que eu gosto, vou apertar o M do teclado, e aí vou selecionar para mover esse sólido. Como ele está num sólido inteiro, eu vou vir aqui e vou selecionar ele por aqui já. Eu já selecionei, agora eu posso mover ele do jeito que eu quero. Feito isso, eu vou voltar para a aba Groups. É aqui em Groups que a gente vai começar a fazer a nossa construção do parâmetro. Bom, onde eu vou começar a parametrizar? Se vocês notarem, tem uma distância aqui, que é essa aqui onde vai fazer o fechamento da válvula. Quando essa aresta bater aqui, né? Aí a gente tem um fechamento total. Então eu vou selecionar a minha ancoragem, vou colocar aqui e vou puxar um pouquinho, tá? Quero puxar esse valor aqui, quero colocar um valor inteiro. Continua segurando o botão do mouse, aperta espaço, solta. Eu vou puxar vou dar um Enter. Dei um Enter, ele já fez aqui um movimento de 1 milímetro. Note que agora aqui em Groups eu posso criar um parâmetro, ó, Create Parameter. Então posso clicar aqui ou Ctrl D, né? Se eu apertar Ctrl D, ó, ele vai criar o meu parâmetro. Mas nota que aqui ele me dá a minha dimensão aqui, ó, de 1 milímetro, que foi aquilo que eu puxei. Eu puxei daqui. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar para que eu faça essa distância daqui até aqui seja meu Ruler Dimension, ou seja a dimensão que eu quero ficar puxando, né, de um valor para o outro. Então o que eu vou fazer? Clicando aqui em cima do meu Groups, eu vou ter aqui embaixo em General, eu tenho esse cara aqui chamado Ruler. Vou clicar em Ruler e aí vocês podem ver que eu posso mexer, eu posso ficar brincando com esse pontinho, que é basicamente a distância de onde eu tenho um para o outro. Então vou clicar aqui onde seria essa aresta, né? Então, ó, de novo, clico aqui em Ruler, venho aqui, clico e aí ele trava pra gente. Aí eu vou adicionar um outro parâmetro, ó, Add as Parameter. Pronto. Agora eu tenho 1 e eu tenho 9 aqui. Eu vou fazer o seguinte, nesse 9 eu vou botar 0. E agora eu posso dar um delete no grupo 1. Porque agora eu já tenho uma parametrização nesse cara. Então, por exemplo, se eu colocar 5, o que vai acontecer? Ele vai subir 5 a partir dessa dimensão. Se eu colocar menos 25, eu tenho o fechamento da minha válvula. Tranquilo? Até aqui, então eu posso voltar aqui 0. Lembrando só que a gente tem que colocar um negativo aqui por conta que a nossa direção tá sentido aqui, né? A direção aqui, o sentido do positivo, né? Tá para cima. Então, quando eu quero fechar menos 50, e aí ele
faz esse fechamento para a gente. Bom, essa é uma dica para que a gente possa utilizar de uma forma mais simples, né, os nossos valores de parâmetro de entrada. Ah, eu queria colocar um outro lugar, então eu poderia colocar esse cara aqui, fazer o mesmo processo e deixar essa aresta. É por aqui que eu tenho a minha referência, ou é aqui em cima que eu tenho a minha referência. Essas referências são simples, né? Basta a gente fazer de novo o primeiro movimento, dar um valor, vir aqui, né, no que a gente está colocando aqui como um group, né, um parâmetro, vir em General, Ruler, selecionar onde a gente quer colocar a nossa referência e criar um parâmetro de novo, aquele pezinho ali do lado. Tá? Bom, eu vou dar um nome aqui, em vez de grupo 2, eu vou chamar de close. Vou chamar esse cara de close. Porque aí eu sei do que esse parâmetro tá se tratando. Bom, feito isso, vou voltar aqui para o meu 3D. Como que eu faço isso? Vou voltar aqui, torná-lo no meu X, né? Eu aperto D, ele volta para o meu 3D. Ah, queria parametrizar, por exemplo, também a extensão do meu tubo. Então eu posso clicar aqui, né, nessa região, que seria a espessura do tubo aqui no final. Venho em pull ou P do teclado e posso dar uma puxada. Ó. Se eu soltar, ele vai fazer os 35 que eu quero. Né? Se eu quiser parametrizar, o mesmo processo. Solto, aperto espaço, 20. E aí eu posso vir aqui em Groups, Create Parameter. Né? E aí eu tenho aqui a realização dos meus parâmetros. Vou dar um Ctrl Z, porque a gente tenha só a questão do meu fechamento. Então dá até um rename aqui nele, porque ele tirou meu nome. Close. Então, só vou voltar aqui de novo, menos 20, só para a gente ter certeza. Tá com aqui, menos 20, desceu 20. Bom, vamos voltar ali para a nossa construção agora do domínio fluido. Como que a gente vai fazer esse domínio fluido? Vou vir aqui em Prepare, Volume Extract e vou selecionar minhas regiões aqui que vão fechar a minha peça. Seria aqui a região, né, de limitante da minha entrada, da minha saída, e eu tenho que fechar aqui dentro também, porque o fluido não passa daqui. Selecionei essas três, vou selecionar essa Select Seed Face, que nada mais é do que selecionar as faces internas onde o fluido está escoando. Nesse caso eu preciso selecionar o Ctrl, tá? Porque ó, se eu clicar aqui, sem o Ctrl ele muda. Eu gosto de selecionar bastante para que eu dê uma condição melhor para a nossa extração de fluido. Então, por exemplo, eu selecionei 3 nas regiões que eu tenho certeza que ela vai passar. Vou dar um check e aí eu já construí o meu volume. Ó. Uma dica importante aqui, às vezes a gente está fazendo essa extração de fluido e ela pode dar algum problema. Existe esse Preview Inside Faces, se você clicar nele, ele vai ficar vermelho exatamente nas regiões onde ele vai tirar o fluido. Então pode ser que alguma região que você não queira esteja sendo computada ali e é muito por conta da condição ali limitante que a gente está dizendo onde o fluido não pode passar, que é essa primeira seleção. Então vou dar um check aqui, vou fechar porque esse já é meu volume fluido que eu quero. Vou tirar de cena os meus sólidos e eu tenho aqui já minha construção com a minha válvula. Lembra do nosso parâmetro? Então vou voltar aqui, vou botar um parâmetro, por exemplo, vamos descer menos 20. Desci menos 20 e agora eu tenho que atualizar a minha estrutura, né? Só para vocês terem a noção de que esse parâmetro está funcionando. Então, volto aqui em volume, vou dar um update aqui com corpos em contexto, né? Feito isso, eu posso tirar. E vocês podem ver que ele já desceu. Está exatamente na região onde eu puxei menos 20. Bom, preciso fazer isso toda hora que eu vou colocar lá no Workbench? Não. Essa verificação que eu fiz aqui é mais para a gente ter noção de que está funcionando a nossa parametrização. O valor que eu colocar ali, ele vai atualizar meu volume fluido. Isso, quando a gente trabalha diretamente no Workbench, ele já vai ser feito automático. Eu vou mostrar para vocês como é que fica essa construção de parâmetros. Ele já vai fazer essa parte aqui para a gente atualizar, vir aqui com esse botão. Isso já é feito automaticamente. Eu gosto só de fazer isso uma, duas vezes para a gente ver se não tem nenhum problema aqui que pode ter acarretado durante algum efeito geométrico, né? Por exemplo, se a gente tivesse duas peças, uma entrando na outra aqui, poderia ocasionar talvez algum problema. Então eu gosto dessas verificações para que a gente valide tudo. Bom, outro aqui bem importante, só passando rápido, é
interessante a gente criar named selections, né? A gente chamar o que é entrada, o que é saída. Posso vir aqui em groups, seleciono, vou até sair daqui do meu move, ó, vou dar um ESC, seleciono essa face, posso criar um named selection ou um Ctrl G e começar a chamar ela de alguns nomes, por exemplo, inlet, nesse caso aqui, outlet. Então já tenho essa construção. Quando eu atualizar a minha parametrização, não vai perder essas named selections, vai ser a mesma. Bom, vou partir agora para o Workbench. Então, esse é o casinho no Workbench. Eu já solucionei ele, mas eu quero mostrar para vocês como é que ele fica a construção. Quando a gente chama aqui a nossa geometria, a gente tem aqui, vai criar, quando a gente fez aqueles parâmetros, ele vai criar uma caixinha de parâmetros aqui. Ele vai dar uma setinha aqui entrando. Essa setinha entrando explica para a gente que aqui é um parâmetro de entrada, né? É aqui que está o nosso parâmetro de entrada, que é a nossa geometria. E quando a gente tem uma setinha saindo, quer dizer que está o nosso parâmetro de saída. Ou seja, eu estou entrando com um parâmetro geométrico e saindo com um parâmetro aqui depois da minha solução. E tem uma caixinha aqui chamada parameter set. Se eu dar um duplo clique nela, ela vai abrir uma nova aba aqui para a gente mostrando, né, os nossos parâmetros. Então eu tenho um parâmetro 1, o P1, e ele já mostra que é um parâmetro de entrada, e o parâmetro P2, que mostra que é um parâmetro de saída que vem do Fluent. Então aqui vocês podem ver que está cinza nas regiões de parâmetros de saída e vai estar aqui em branco para a gente selecionar um valor no parâmetro de entrada. Então eu fui colocando 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, fui fazendo o fechamento dessa válvula. E a gente pode ver que a nossa vazão mássica aqui na saída, então eu tenho uma vazão mássica na saída, ela vai diminuindo e é o que a gente esperava, né? Conforme a gente deixa mais aberto, a gente tem uma vazão maior passando, enquanto mais fechada a gente tem, até chegar ao zero, né? Totalmente fechada, a gente tem uma vazão menor. Bom, antes de eu explicar um pouquinho mais como funciona essa região, tá? Eu vou voltar ali no Fluent, já tenho ele aqui aberto, e mostrar como a gente faz a criação de parâmetros de saída ou até mesmo parâmetros de entrada. Mas lembrando, todos os parâmetros de saída vão estar em colunas com a parte branca, que a gente pode selecionar e colocar valores. Então eu posso colocar aqui um valor de 60, 70. Lembrando, como é um parâmetro geométrico, a gente ter cuidados com a geometria de a gente não ficar ultrapassando, tendo interferência de uma geometria na outra, porque aí pode ter problemas na criação de volumes fluidos, né? Então, sempre vai estar aberto para a gente sempre vai poder colocar um valor, e a gente pode até escrever expressões aqui e utilizar essas expressões como parâmetros de entrada. Bom, indo lá para o Fluent, para que a gente não se alongue mais, tenho aqui aberto o meu Fluent, e eu tenho aqui a condição, né, de entrada, condição de saída. Imagina aqui que eu queria, por exemplo, que nem eu comentei lá no início, alterar a minha velocidade aqui, ou a minha vazão na entrada e colocar ela como parâmetro de entrada. Eu posso abrir aqui em condições de contorno, sempre deixo aqui como zone type, porque fica mais simples. Venho em inlet, aqui está como uma pressão de entrada. Tem um carinha aqui do lado, que é uma setinha para baixo, e essa setinha para baixo vai ter aqui, ó, New Input Parameter. Esse New Input Parameter, a gente consegue selecionar o nome do parâmetro, por exemplo, colocar um valor. Ele aqui está com 30.000 Pascal, e aqui, ó, ele já vai vir para a gente com uma caixinha assinalada como Use as Input Parameter. Nada mais é do que a gente está utilizando como um parâmetro de entrada. Bom, posso deixar aqui 0, posso deixar 30 como do jeito que eu quiser. Eu vou fechar aqui porque eu não quero mudar. Mas se a gente voltasse e tivesse colocado ali aquele valor, ele ia aparecer mais uma coluna aqui, branca também, porque é um parâmetro de entrada, com o nome ali que a gente definiu. Por exemplo, pressão entrada, e a gente poderia ficar alterando aqui os valores de pressão de entrada. Mesma coisa se a gente fizesse isso para saída, e se fosse vazão mássica, sempre vem na caixinha aqui, New Input Parameter. No Fluent, a gente consegue criar já expressões para o Named Expressions, né? Consegue criar novas, por exemplo, uma nova aqui expressão, e usar essas expressões aqui também como parâmetros de entrada ou parâmetros de saída, sem nenhum problema. O que a gente pode fazer aqui dentro do Fluent como parâmetro de saída, que é bem interessante também. Além das expressões aqui, a gente pode criar monitores como parâmetros de saída. E foi basicamente o que eu fiz para aquela nossa vazão de saída. Eu criei um monitor, né, um monitor aqui
baseado na minha vazão, na minha saída, e usei esse monitor como não só como monitor para avaliar se ele estava ok, mas também como um parâmetro de saída. Eu vou criar aqui um novo só para que vocês tenham noção de como que a gente pode fazer. Por exemplo, novo, superfície aqui, vou utilizar aqui uma média ponderada pela área. E aí, vamos chamar aqui, vamos fazer um vazão, saída e mout. Quando eu faço isso, eu tenho aqui embaixo, né, as minhas criações. Se eu quero reportar um arquivo, se eu quero reportar o plot, ou seja, o gráfico desse meu monitor, se eu quero printar no meu console, ou seja, quando a gente está resolvendo a nossa simulação de fato, vai aparecendo os valores numéricos dos residuais e a gente pode printar no console também o valor numérico do nosso monitor. E aqui embaixo tem esse cara chamado Create Output Parameter. Esse é o cara da vez. Quando a gente selecionar essa opção, ele vai vir aqui para o nosso Workbench. Na parte de Parameter, a gente vai ter a construção aqui do nosso parâmetro de saída. Então, voltando, a gente pode fazer a construção de parâmetros de saída no Fluent por monitores. A gente pode fazer por construção de expressões. E a gente também pode criar parâmetros de entrada, por exemplo, nas nossas condições de contorno. Por exemplo, na entrada, venho com minha setinha, parameters e o input parameters, crio um nome. É sempre interessante de botar um nome, criar a nossa definição e usar como ele entrada. Bem simples. Bom, feito isso, a gente vai fazer isso tudo para o primeiro caso. Então, por exemplo, voltando aqui, eu comecei com um valor de 10 milímetros. Esse é meu DP0, ou seja, é minha primeira simulação. A dica que a gente tem aqui é a seguinte: começa pela primeira simulação, cria o nosso parâmetro de saída, vai no Fluent, cria todo o setup. Por exemplo, a gente criou todo o setup aqui, o valor de entrada, valor de saída, os modelos que está sendo utilizado aqui, o material que a gente está sendo utilizado, o ar, água e qual que está sendo, né, acoplado no meu volume. Nesse caso aqui, a gente vai ver que está a água. Então cria todo o setup, né, com todos os parâmetros, tudo bonitinho, e a gente não roda. A gente deixa ele todo acertado. Para quê? Assim que a gente fizer essa construção, todo esse setup, toda essa construção, né, que a gente fez geométrica, ela vai sendo passada para os próximos. E como eu adiciono mais? Que eu comentei, posso vir aqui, dar um novo, ó, 70, 80, 90, 100. Cuidado sempre com a parte geométrica, né? Se fosse um outro parâmetro aqui não teria problema, mas no geométrico a gente tem que ter esse cuidado só para a gente não ter essa condição de interferência, por exemplo. Bom, então, feito o primeiro, a gente consegue passando, né, criando os outros, e ele puxa aquele setup que a gente fez no primeiro, ele puxa aquela geometria, né, considerando já a alteração que a gente tem nessa variação, tem no primeiro. Então, o primeiro é a base de tudo. Quanto a base melhor tiver, melhor o topo vai ser construído. Então, melhor vai ser o resto das suas simulações, né? Isso considerando a transmissão aqui, né, de dados e de setup, não avaliando a questão de convergência. Bom, já fiz tudo isso, agora eu quero rodar. Como é que eu faço para rodar? Imagina que eu quero até o 6 aqui, né? Eu estava fazendo até o 6, eu quero rodar e saber meus valores. Primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar aqui nessa coluna de retain. Não vou chamar ela de D porque dependendo de quantos valores aqui de parâmetros ela pode ir pulando. Mas em retain a gente seleciona esse checkzinho. Vocês vão ver que agora ele vai estar com um raiozinho onde não rodou. E aí a gente tem aqui, ó, do lado Update All Design Points. Esse Update All Design Points nada mais é do que ele vai fazer o update de uma por uma. Então ele vai selecionar o DP0, né? Então ele vai fazer com 10 milímetros, depois ele vai fazer o DP1 com 15 milímetros e assim até chegar a 80 milímetros, que é a nossa última simulação. Então é o caso da gente fazer um setup bem construído, deixar tudo construído, por isso que eu comentei, deixar o início bem construído, porque ele faz essa transmissão boa para as demais. E aí a gente pode deixar rodando, por exemplo, numa sexta-feira a gente deixa e pega na segunda-feira, deixa com bastante ponto. E aí ele vai puxar todos os dados. E aí, como que a gente avalia? Tô aqui no DP0, mas eu queria ver quando é que ele está lá no 50 milímetros. Como é que eu faço para avaliar os resultados, né? Às vezes a gente só está olhando de parâmetro de saída, mas eu queria avaliar outra coisa ali que eu não coloquei como parâmetro. Então eu venho aqui em cima do DP6, coloco o botão direito, lembrando que tem que manter esse retain, e coloco Set as Current. Quando eu faço isso,
né? Ele vai fechar aqui alguns editores, é o Fluent que eu tinha aberto ali, meu Space Clean, e aí ele vai puxar, né, esse caso aqui agora como current, ou seja, se eu vier aqui no meu Fluent novo, na minha geometria nova, ele vai estar com essa condição. Ele vai ter andado 50 milímetros e a minha vazão máxima aqui agora é de 4 kg aí por segundo. Então eu já não vou ter mais o efeito dessa primeira que estava só com 10. Eu quero avaliar o terceiro, clica aqui em cima dele, botão direito, Set as Crunch, ele já muda pra gente. Bem tranquilo, né, pessoal? Essa parte é bem simples, mas ela dá uma ajuda muito grande quando a gente sabe os parâmetros que a gente quer avaliar, baseado nas variáveis que a gente tem já no nosso bolso para colocar na nossa solução matemática. Bom, eu vou criar agora a parte do parâmetro de blocos e eu acho que é a outra parte bem interessante que a gente consegue fazer dentro das parametrizações do Space Clean, como é uma nova ferramenta. Bom, fiz aqui a importação no meu novo Space Clean, por exemplo, aqui de um intake, né? Então eu tenho aqui, vou tirar a minha região fluida desse intake, onde seria a entrada aqui, né? E eu tenho a distribuição aqui do meu volume fluido. E já selecionei aqui dentro do design meu blocks, ó. Então eu vou tirar ele, vou selecionar aqui. E aí aqui, nessa abinha aqui, ele vai fazendo a construção de tudo que eu for fazendo. Então vamos lá, vou em Prepare, Volume Extract, vou selecionar as regiões que eu tenho limitantes, todas essas regiões, e vou selecionar onde eu sei que ele está passando fluido. Vou dar um check. E aí vocês vão ver que ele já fez a construção aqui do volume. Ó. Então vou ver esse aqui para um novo componente, que eu acho que é mais fácil. Então ele já move até para o novo componente. Ó. Tudo que eu for fazendo ele vai sendo gravado. Vou suprimir para física e vou tirar ele agora da jogada. Bom, feito isso, aqui é bem simples. Vamos imaginar que eu quero mudar aqui, né, a extensão desse meu fluido. Então eu venho aqui em Design, vou vir em Pool, vou selecionar essa face, vou dar uma puxada aqui nela e vou selecionar a 20. E aí ele me dá um Extrude aqui, ó. Se eu abro esse Edit, tá vendo a distância aqui? Tem um pezinho, ó. Eu posso criar um parâmetro. Esse parâmetro ele já me dá aqui como B4, underline P1. Então é basicamente fazer uma parametrização a partir, né, desses blocos. Eu posso fazer a mesma coisa com esse cara aqui, posso dar uma puxada nele, sei lá, vamos exagerar, vamos botar 150. E aí eu poderia colocar um outro parâmetro aqui. A mesma coisa eu poderia fazer com esse raio aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero aumentar um pouquinho, vamos colocar 25. Tem mais que ele está um pouco maior, com 40. Isso, 40. 40 eu já consigo. E aí eu consigo criar um outro parâmetro aqui. Então eu tenho a variação aqui e construção de 3 parâmetros, né? Consigo até ver aqui a descrição do que eu estou trabalhando, né? Uma distância, a mesma coisa para esse cara aqui, eu tenho uma distância. E eu posso alterar o nome também, antes de eu criar, né, o meu parâmetro. Basicamente, feito isso, eu volto ali no meu Space Clean, eu já tenho o meu parameter set com a construção aqui dos meus parâmetros de entrada. Lembra que eu falei que ele vai deixando em branco tudo que for entrada e o que for em cinza ali é o que ele vai reter, né? Ou seja, o que ele vai tirar dos parâmetros de saída. Então da geometria eu tenho o parâmetro 1, 2 e 3. Poderia alterar o nome deles lá na geometria. Mas o interessante desse aqui, diferente do outro, é que a gente já tem aqui uma construção, né, de todos aqui nossos parâmetros de uma vez, né? Por exemplo, eu posso clicar nesse e criando um por um e eu já tenho aqui mais simples de eu visualizar. E aqui do lado eu tenho também o script, ó, Edit Script. Eu posso ver como é que ele fez essa construção aqui, atribuindo aquela nossa linguagem Python. Tá? Então eu vou fechar esse cara aqui, eu não quero ele, mas o que eu lembro aqui é porque a gente pode ir fazendo um por um. Então ele gravou, eu iniciei, fiz a importação, criei meu volume fluido, movi para um novo componente, coloquei esse componente aqui, né, como fora da minha física, dei o meu extrude, ele mostra aqui, se eu deixar o mouse em cima, ó, ele mostra onde que eu estou trabalhando. Então, vocês podem ver, eu fiz duas opções, né? Fiz a opção aqui no primeiro, depois fiz a opção no segundo, e no segundo eu puxei como um parâmetro, né? Então a gente tem que sempre lembrar que todo movimento que a gente faz, ele vai gravando um bloco. E aí desses blocos a gente pode selecionar qual que vai ser o nosso parâmetro. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje em parametrização era isso.
Eu trabalhei ali a parte de alguns conceitos, né, de parâmetros de entrada, de saída, passei pela parametrização de geometria no Space Clean, tanto em blocos quanto a gente trabalhando aqui com a parte dos grupos, né, create parameter. Passei ali na parametrização que a gente pode fazer também de condições de contorno dentro do Fluent e também os nossos parâmetros de saída e como que a gente faz ali para trabalhar com eles na nossa abinha de parameter set. Lembrando, sempre bota no retain, né? Aqui como eu tenho dois, eu poderia até chutar aqui, colocar esses valores ou alterar esse aqui. Vou habilitar essa caixinha, retain, e aí assim que eu puxar retain em todos, posso dar um update em todos os design points. Ah, não quero, quero só esse aqui e esse, né? E aí eu posso selecionar um por um, né? E dar um update aqui, ó, por exemplo, nos selecionados, sem maior problema. Mas como a gente está fazendo trabalhos aqui de paramétrico, é sempre interessante a gente botar em tudo e rodar todos de uma vez. Pessoal, era isso. Obrigado aí pela atenção e até mais. Tchau, tchau.